Sabe, toda cidade tem uma história, né? E a de Adustina, lá no sertão da Bahia, é fascinante. Começa com terra queimada e termina com o povo construindo o próprio futuro. Então vamos começar pelo começo, né? Imagina só, no início de tudo, Adustina era só um povoadinho, uma sementinha mesmo, plantada lá no coração do sertão baiano. E uma coisa curiosa, o nome nem sempre foi Adustina. O primeiro nome de todos foi Queimadas. Depois, quando virou distrito, passou a se chamar Bonfim do Coité. E só então veio o nome final, Adustina, que aliás vem do latim e significa terra fértil. Poxa, um nome que já carregava uma promessa, né? E como a gente vê em tantas outras cidades do Brasil, a fé foi um pilar, foi o centro de tudo. A construção dessas primeiras capelinhas lá em 1905 e depois em 1910 era muito mais do que só erguer uma igreja. Era ali que a comunidade se encontrava, que a vida social acontecia, que o povoado ganhava força e identidade. E foi justamente a missa celebrada nessa capela nova que selou um marco na história. Guarda essa data, 4 de setembro de 1910. Essa é a data oficial da fundação do povoado, que, como a gente sabe, um dia viria a ser Adustina. Ok, então o povoado foi fundado e agora? Bom, agora era hora de crescer. E esse crescimento, como era de se esperar, veio da terra, do trabalho duro e claro das pessoas que acreditaram naquele lugar. Mas como é que eles prosperaram? Os pilares da economia estão bem claros aqui. Primeiro, veio a criação de gado, que era o forte na caatinga. Depois, lá pelos anos 20, o algodão chegou com tudo, sabe? Junto com o feijão e o milho, que eram essenciais. E aí acontece o que sempre acontece. A terra boa atrai mais gente. As primeiras fazendas começam a surgir e a vocação agrícola da região se firma de vez. Pois é, mas quando a gente cresce, a gente quer mais autonomia, né? Quer andar com as próprias pernas. E foi exatamente isso que aconteceu. O lugar, que já era um distrito, começou a sonhar em se separar de Paripiranga. Era o desejo de poder decidir o próprio destino. Aí fica a pergunta, mas como é que um distrito vira uma cidade de fato? Parece simples, né? Mas, na verdade, a resposta passa por um caminho político longo, bem complexo, uma verdadeira batalha para conseguir essa autonomia. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa jornada. Olha só, tudo começa lá em 1938, quando o lugar vira distrito. Aí dá um salto de décadas e a gente chega em 8 de janeiro de 1989, o dia D, o dia do plebiscito. O povo votou sim, e isso levou à criação da lei que finalmente emancipou Adustina em abril. E o ponto final dessa saga, 1º de janeiro de 1990, com a posse do primeiro prefeito. Que jornada! E esse número aqui, ele é o símbolo de tudo. 1628. Sabe o que é isso? Foi o número de votos pelo sim no plebiscito. Foi um resultado, nossa, esmagador. Uma prova clara, sem deixar nenhuma dúvida, de que era isso que o povo queria. Pronto, independência conquistada. E agora? Agora era a hora de botar a mão na massa, de construir de verdade a nova cidade e dar forma àquele futuro que todo mundo sonhou junto. Mas na prática, o que significa virar um município? Bom, significava ter as rédeas na mão, ter governo próprio com prefeito e vereadores eleitos pelo seu povo. Era poder cuidar do próprio dinheiro, das próprias leis, dos serviços públicos. Era de verdade o começo de uma nova era. E olha, os resultados vieram rápido. A primeira prefeitura já chegou organizando a casa, sabe? Construiu o hospital, deu um jeito nas escolas, ampliou o saneamento básico com rede de esgoto, começou a pavimentar as ruas, botar iluminação. Foram aqueles primeiros passos cruciais para transformar um distrito numa cidade de verdade, com estrutura para os seus cidadãos. E com isso a gente chega na nossa última parte, que é para a gente pensar um pouco, para perceber que a história não é uma coisa que fica lá atrás, empoeirada. Ela está viva, aqui e agora. Essa frase do Roberto Santos de Santana, o autor do livro, para mim resume tudo. 21 anos de dedicação para resgatar a história de um povo. É um trabalho que resgata o passado e transforma em memória. E é essa memória que vira a identidade de um povo. É por isso que olhar para a Adustina hoje é ver exatamente essa união do passado com o presente. É caminhar por ruas que contam histórias, ver nomes de praças que homenageiam os pioneiros, é entender que aquela comunidade foi construída tijolo por tijolo, com muita luta e muito trabalho.
No final das contas, a jornada de Adustina deixa a gente com essa reflexão. A saga de um pequeno povoado que lutou para virar cidade é, na verdade, a história de como uma identidade é construída. Com esforço, com união e, acima de tudo, com o desejo de ser dono do próprio destino.